Olá, pessoal! E vamos à correção de mais um simulado. E esta semana eu vou continuar com a correção das questões organizadas pela banca IDECAM. Banca IDECAM que está organizando um concurso para a Polícia Militar do Espírito Santo e tem muita gente pedindo a correção de questões organizadas por essa banca. Banca que é sim desafiadora, banca que sim te demanda um tempo maior de estudo, um zelo maior de estudo, né, eu costumo dizer, mas é uma banca que, com o estudo direcionado, você consegue sim ter um excelente resultado. Esse é o meu objetivo. Então, nós vamos continuar praticando aqui, resolvendo mais algumas questões, tá? Então, se você está se preparando para um concurso organizado pela IDECAM, não apenas para a Polícia Militar, mas um concurso organizado pela Banca IDECAM. Fique aqui até o final desta aula, porque eu tenho certeza de que a resolução dessas questões fará toda a diferença aí no seu resultado. E se você está chegando aqui agora, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana fazendo este trabalho, fazendo a correção de questões organizadas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então já se inscreva, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba não se inscrevendo. Então já se inscreva agora mesmo. E aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você esteja conosco lá no nosso grupo gratuito de estudos. Lá nesse grupo, nós disponibilizamos os materiais com antecedência. Esse simulado aqui, por exemplo, foi disponibilizado lá no grupo. Então, quem está lá conosco já recebeu esse material, já resolveu as questões e agora virá aqui somente acompanhar a correção de cada uma delas. Então, se você quiser estar conosco lá nesse grupo, é só clicar no link que vai estar disponível aí abaixo e você será automaticamente direcionada para lá. E agora, sem mais delongas, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos à nossa primeira questão, que vai trabalhar com algo que é importantíssimo para você que está se preparando para fazer o concurso organizado pela banca IDECAM, e não somente organizado pela banca IDECAM. Todas as bancas trabalham com esse conteúdo, né? Que é a diferença entre o que pronome relativo e o que conjunção integrante. Se você vai fazer prova organizada pela IDECAM, você precisa dominar esse conteúdo. Você precisa conseguir olhar para o pronome, para a palavra que e identificar como um pronome relativo ou como uma conjunção integrante. Então, vamos ver como nós fazemos isso. Deixe-me só descer aqui um pouquinho para nós já começarmos. Vamos lá, então. O que, gente? Ele pode ser uma conjunção integrante. O que também pode ser um pronome relativo. Nós vamos trabalhar com esses dois valores aí do que, tá? Agora, o que? Ele tem as funções sintáticas dele, ele tem as funções morfológicas, tá? São várias, não é somente, você não encontra somente o que como conjunção integrante ou como pronome relativo, tá bom? Mas nós vamos trabalhar com esses dois valores que são os mais cobrados pela banca IDECAM. Então vamos lá. O que pode ser uma conjunção integrante? Quando que o que vai ser conjunção integrante? Quando você conseguir substituir toda a oração na qual o que apareça pela palavra isso. Quando o que for uma conjunção integrante, você vai conseguir substituir toda a oração na qual ele aparece pela palavra isso. Agora, cuidado, não é substituir o que por isso. Você vai substituir toda a oração na qual ele aparece pela palavra isso, ok? E quando o que for essa conjunção integrante,
quando você puder substituí-lo por isso, ele vai iniciar uma oração que nós chamamos de oração subordinada substantiva. Ele vai iniciar uma oração subordinada substantiva. Recapitulando, quando o que for conjunção integrante, você vai conseguir substituir toda a oração na qual ele aparece pela palavra isso. E quando ele for conjunção integrante, ele vai iniciar uma oração chamada oração subordinada substantiva. Agora, gente, o que ele também pode aparecer como um pronome relativo. E quando o que for um pronome relativo, você vai conseguir substituir o que, a palavra que, não é toda a oração na qual ele aparece. Você vai conseguir substituir a palavra que por o qual, a qual, deixa eu virar aqui esse pincel para não atrapalhar. Os quais ou por as quais. Quando o que for pronome relativo, você vai conseguir, dentro do contexto ali da oração, substituí-lo por o qual, a qual, os quais e as quais. E quando isso acontecer, esse que vai iniciar também uma oração, que nós chamamos de oração subordinada adjetiva. Ele vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. Agora, essa oração subordinada adjetiva, ela se subdivide. Ela pode ser chamada de oração subordinada adjetiva restritiva ou oração subordinada adjetiva explicativa. Então, quando que puder ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele será um pronome relativo. E como pronome relativo, ele vai iniciar uma oração que é chamada de oração subordinada adjetiva. Essa oração subordinada adjetiva pode ser restritiva ou explicativa. Como você vai diferenciar? Pela presença ou não de pontuação. Quando a oração subordinada adjetiva for restritiva, ela vai aparecer sem pontuação. E quando ela for oração subordinada adjetiva explicativa, ela vai aparecer com pontuação. Que pontuação é essa? Deixa eu só melhorar essa palavra, pontuação. Que pontuação é essa? Vírgulas, travessões, parênteses. Geralmente, ela aparecerá ali separada por vírgulas, ok? Então, sem pontuação, oração subordinada adjetiva restritiva. Com pontuação, oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos observar, então, lá nas orações, isso que eu disse para vocês aqui abaixo. Vamos identificar os quês ali e vamos classificá-los como conjunção integrante ou como pronome relativo. Aqui na número 1, acho que eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho. Só um minutinho. Aqui, nesse primeiro período, isso que nós temos aqui, gente, é um período. O que é um período? É o que começa, uma estrutura que tenha sentido, que comece com letra maiúscula e termine em uma pontuação, tá bom? Isso é um período. Então, quando o enunciado de uma questão disser assim, no quarto período do segundo parágrafo, a palavra que exerce função de. Quando ela fala em período, ela está falando nessa estrutura. É o que começa na letra maiúscula
e vai até o ponto. Esse ponto pode ser um ponto final, mas pode ser também exclamação, interrogação ou reticências, tá bom? Então, vírgula encerra período? Não. Ponto e vírgula encerra período? Não. Ok? Então, vamos lá. Nesse período aqui, olha que nós temos. O candidato disse que estudou todo o conteúdo. Observem que aqui nós temos dois verbos, disse e estudou. Eu tenho um período que tem dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, eu vou separar essas orações. E quando o que aparece dentro dessa estrutura, eu vou separar sempre antes do que. Então, o candidato disse é uma oração, que estudou todo o conteúdo é a outra oração. Tá, o meu objetivo aqui é classificar esse que. Eu quero saber se esse que é um pronome relativo ou se ele é uma conjunção integrante. Nesse caso, o que eu vou fazer? Me desesperar? Não. Primeira atitude que você vai tomar, vai verificar se esse que é uma conjunção integrante, porque geralmente é. Então, você vai tentar substituir toda essa oração na qual o que apareceu pela palavra isso. Então, eu tenho aqui, o candidato disse. Mas quem diz, diz alguma coisa. O candidato disse o quê? Que estudou todo o conteúdo. O candidato disse isso, que estudou todo o conteúdo. Viram como eu consegui aí substituir toda a oração na qual que apareceu pela palavra isso? Então, isso me sinaliza que esse que é uma conjunção integrante. Eu consegui substituir toda a oração na qual ele apareceu pela palavra isso. É conjunção integrante. E conjunção integrante inicia, o que nós vimos? Uma oração que é chamada de oração subordinada substantiva. Agora, na 2. Os candidatos que estudaram gabaritaram a prova. Esse é o nosso período. Dentro desse período, nós temos o verbo estudaram, nós temos o verbo gabaritaram. Dois verbos, duas orações. Quero separar essas orações. Eu sei que eu vou cortar sempre aqui antes do que. Os candidatos. Aí eu vou procurar o outro trechinho dessa oração, né? Para ser oração tem que ter verbo. Então, os candidatos gabaritaram a prova. Os candidatos gabaritaram a prova é uma oração, que estudaram é a outra. Quero classificar esse que. É uma conjunção integrante ou é um pronome relativo? Primeiro, eu vou ver se é conjunção integrante. Vou tentar substituir essa oração por isso. Então, os candidatos, isso gabaritaram a prova. Tem sentido? Não tem, né? Não tem porque esse que não é uma conjunção integrante. Esse que pode, nesse contexto, ó, ser substituído. Os candidatos que estudaram, os candidatos os quais estudaram. Então, nesse contexto, eu posso substituir esse que por os quais. E quando eu posso fazer essa substituição, esse que é classificado como um pronome relativo. E pronome relativo também inicia uma oração, que é chamada de oração subordinada adjetiva, ok? E aí nós vimos que essa oração subordinada adjetiva, ela pode ser restritiva ou explicativa. Se aparecer pontuação, ela é explicativa. Se não aparecer pontuação, ela é restritiva. Então, nesse caso aqui, ó, nós percebemos que não tem pontuação aqui separando essa oração. Não tem vírgula, não tem travessão, eu não tenho parênteses, não tem pontuação. Sem pontuação, como que eu classifico essa oração? Como uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, gente, se eu dissesse assim, ó,
Os candidatos, vou fazer aqui como número 3. Os candidatos, vírgula, que estudaram, vírgula, gabaritaram. Eu mudei a estrutura e eu mudei semanticamente também esse período, ok? Eu mudei a estrutura dela e eu mudei semanticamente também, porque eu atribuí um outro sentido aqui agora. É isso que eu quero que vocês percebam, porque a IDECAM trabalha com essa parte estrutural da oração, você olhar e saber o que é conjunção integrante, o que é pronome relativo. Essa oração que ele inicia aqui, sendo conjunção integrante, é uma oração subordinada substantiva. Esse que aqui que é um pronome relativo, inicia uma oração subordinada adjetiva, que é restritiva, que é explicativa, mas ela trabalha também com a semântica, com o sentido. Então, vamos ver o seguinte aqui, ó. Nós já sabemos que esse que pode ser substituído por os quais são os candidatos que estudaram, os candidatos os quais estudaram. Ele é um pronome relativo. Pronome relativo inicia a oração subordinada adjetiva. Mas agora, observem que eu coloquei vírgulas aqui. Isso faz com que essa oração subordinada adjetiva deixe de ser restritiva e passe a ser explicativa. Agora eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. E o sentido da oração muda quando eu mudo de restritivo para explicativo. Quando eu digo aqui, ó, vou analisar novamente a 12. Os candidatos que estudaram gabaritaram a prova. Os candidatos que estudaram gabaritaram a prova, sem vírgulas. Eu quero dizer que eu tenho uma turma de alunos que estão estudando para o concurso. Não sei desenhar, vou colocar só pauzinho aqui. Então, eu tenho essa turma de alunos, né, esses candidatos aqui. Quando eu coloco essa oração subordinada adjetiva sendo restritiva, sem vírgulas ali, né, os candidatos que estudaram gabaritaram a prova, eu quero dizer que, dentre esses alunos que eu tenho aqui, esses candidatos, alguns estudaram e por isso gabaritaram a prova. Então, eu tenho um todo. Dentre esse todo, apenas uma parte estudou e apenas uma parte gabaritou a prova. Esse é o sentido. Ela é restritiva por isso, porque ela limita, ela restringe. Agora, quando eu faço com essa estrutura aqui de baixo, da número 3 aqui, colocando a oração subordinada adjetiva entre vírgulas, sendo explicativa, o sentido agora não é de uma parte, é do todo. Os candidatos que estudaram, eu estou explicando isso sobre eles estudaram. Todos esses candidatos agora, ó, eu tenho a turma aqui novamente, tá vendo? Eu tenho os meus alunos que estão estudando para o concurso. Agora, todos esses alunos aqui estudaram e todos eles gabaritaram a prova. Então, por isso que eu tenho de escrever de outra forma agora. Eu quero dizer que todos estudaram, que todos foram aprovados. Então, eu tenho de colocar as vírgulas ali para dar essa ideia. Os candidatos que estudaram gabaritaram a prova, ok? Então, não é somente mudar a estrutura da oração, você muda também a semântica, você muda o sentido quando você passa de restritiva para explicativa, ok? Então, a nossa questão aqui não vai trabalhar com essa parte semântica, mas isso também é muito cobrado pela IDECAM, tá? Vamos então à nossa questão número 1. E aqui a banca só quer saber se o que é pronome relativo ou se o que é conjunção integrante. É só isso. Deixe-me só ver como está aparecendo para vocês. Então é só isso que ela quer saber.
Vamos analisar aqui então. Atente-se aos períodos 1 e 2 a seguir para assinalar a alternativa correta. Vamos ver aqui na 1 se esse que é uma conjunção integrante ou se ele é um pronome relativo. Acho que a sabedoria é saber sofrer pelas razões certas. Acho. Quem acha? Eu. Sujeito desinencial, né? Desinencial, oculto, elíptico, implícito. Ele pode aparecer com essas quatro nomenclaturas, tá? Deixa eu só separar aqui um pouquinho isso. Ok. Então, eu acho. Mas quem acha, acha alguma coisa. Eu acho que, eu acho isso. Tá vendo? Eu consegui substituir toda a oração na qual o que apareceu pela palavra isso. Quando isso acontece, está me sinalizando que esse que é o quê? É uma conjunção integrante. E esta oração que foi introduzida por ele é chamada de oração subordinada substantiva. Agora na 2, porque é o sofrimento que nos faz pensar. Quero saber se o que é conjunção integrante ou pronome relativo. Primeiro eu vou tentar trocar a oração por isso. Porque é o sofrimento, isso. Tem sentido? Não tem. Então, eu vou tentar agora trocar esse que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Vou ver se eu consigo. Porque é o sofrimento, o qual nos faz pensar. Consegui sim trocar o que por o qual. Isso me sinaliza que esse que é um pronome relativo. E esta oração iniciada por ele é chamada de oração subordinada adjetiva. E se eu quisesse classificar totalmente essa oração, qual é o nome dela? Ela é uma oração subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva? Vou olhar se tem pontuação ou não. Não tem pontuação aqui. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ela é restritiva. Agora eu vou analisar as minhas alternativas. Na alternativa A, diz que em o que se trata de conjunção subordinativa. É uma conjunção integrante que está iniciando uma oração subordinada. Até que ok. E em 2, está dizendo que o que, né? Na 2 é uma preposição. Não, nós vimos que é um pronome relativo. Então a A está errada. 2. Em e em 2, o que se trata de pronome relativo? Não, nós vimos que na é conjunção integrante. Na 2 é pronome relativo. Letra C. Em e em 2, o que se trata de conjunção integrante? Não. Somente na 1 é, na 2 não. Errado. D. Em o que se trata de conjunção integrante? Ok? E em 2, de pronome relativo, certinho. Em é conjunção integrante, em 2 é pronome relativo. Perfeita a letra D. Letra E. Em o que se trata de pronome relativo? Não. Em 2, conjunção integrante, não. A banca inverteu. Ok, gente? Então, esse conteúdo é muito, mas muito importante, tá? Com certeza a banca vai trabalhar com ele lá na sua prova. E aí você tem de ficar atento, porque ela pode trabalhar com essas questões estruturais, né, que eu disse para vocês, ou com questão semântica, que são aqueles valores lá da oração subordinada adjetiva, quando restritiva e quando explicativa, tá? Vamos lá. Questão número 2 vai trabalhar com crase. Gente, crase, para você entender os casos particulares, os casos facultativos, né, proibidos, obrigatórios, né, de crase, você precisa primeiro saber por que tem crase, o que é crase.
Como que ocorre crase? A crase, gente, ela só vai ocorrer quando, dentro da sua oração, aparecer uma palavra que peça a preposição a e aparecer uma palavra, que vai ser um substantivo, né, feminino, que admita o artigo a. Para ter crase, precisa dessa estrutura. Precisa de ter a preposição a mais o artigo a. Aí vai juntar, eu junto esses dois as e vou usar o sinal indicativo de crase. Esse sinal está marcando ali que eu tenho dois as, um a preposição. Essa preposição, ela não aparece do nada, ela é pedida, ela é regida por um nome ou por um verbo. Então, eu tenho de ter na minha estrutura uma palavra ali, um nome, um verbo, pedindo uma preposição. E depois disso, eu tenho de observar se tem um substantivo feminino que vai me pedir, me admitir ali o artigo a. Tendo preposição a com o artigo a, obrigatoriamente eu vou crasear. Então, olha o que nós temos aqui na número 1. Referiu-se à mulher. Esse A é craseado ou não? Você não vai tentar adivinhar. Você não vai se descabelar. Você vai analisar a oração. O que eu preciso para ter crase? Eu preciso de uma palavra que me peça preposição. Aqui eu tenho o verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Opa, o primeiro critério para que tenha crase foi atendido aqui. Eu tenho a preposição a. Agora eu vou verificar se tem ali uma palavra feminina que admita o artigo a. Eu tenho a palavra mulher. Eu posso dizer a mulher. Isso aqui é um substantivo. Quando você consegue colocar um artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. Eu digo o pincel. Eu coloquei o artigo o antes. Então, pincel é um substantivo. O computador, a mesa, a professora. Se você consegue colocar um artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. Então, eu tenho aqui o substantivo mulher, que é um substantivo feminino. É a mulher, não é o mulher, é substantivo feminino. Então, ele admite o artigo, tá vendo? Eu tenho um verbo que pediu a preposição e eu tenho aqui um nome que admite o artigo. Então, eu vou juntar esse a preposição com esse artigo. Obrigatoriamente, eu preciso crasear. Eu vou crasear. Olha 2. Ficou até um azinho aqui. Deixa eu me tirar para ficar igual ao outro. Olha 2. O gerente deu assistência à funcionária. Tem crase ou não tem crase? Você vai seguir o passo a passo, você vai observar. Tem uma palavra que peça preposição? Ó, o gerente deu o quê? Assistência. Mas quem dá assistência a alguém ou a alguma coisa. Dá assistência a alguém. Então, o primeiro critério para que tenha crase foi atendido. A palavra pediu preposição. Agora eu vou observar se tem um substantivo feminino ali que vai admitir esse artigo a. Eu tenho funcionária, é a funcionária, ok. É um substantivo feminino, admite o artigo a. Tem a preposição com o artigo, eu vou crasear. É isso. Agora, se você ficar em dúvida, você pode usar um macete que dá certo. Você pode trocar esse substantivo feminino por um substantivo masculino. Se ao fazer essa troca, o que aparecer antes aqui, ó, for o ao, aí você tem certeza que tem uma preposição a, com o artigo a. Aqui eu visualizo isso direitinho, ó, porque é o ou aqui, ó, fica diferente do a. Então, eu tenho preposição a e artigo o. Então, se diante da masculina eu tenho a preposição a e o artigo o, diante da feminina eu tenho a preposição a e o artigo a, ok?
Se eu dissesse aqui, ó, referiu-se à mulher, vou trocar. Vou trocar mulher por um substantivo masculino. Vou usar homem. Referiu-se à mulher, referiu-se ao homem, tá vendo? Diante da masculina, usei o ao. Então, diante da feminina, eu tenho ali o a preposição e o artigo. Ok? O gerente deu assistência ao funcionário, ó. Vou trocar aqui por funcionário. O gerente deu assistência ao funcionário. Diante da masculina apareceu o ao, então eu tenho certeza de que diante da feminina vai aparecer preposição e artigo. E aí eu vou crasear, ok? Claro, gente, que tem as particularidades, né? Tem os casos facultativos de crase, tem os casos proibidos de crase, tem os casos obrigatórios. Tudo isso nós estudamos detalhadamente lá no nosso intensivo IDECAM, tá? Lá nós vemos todos esses casos aí, detalhadamente. É muita coisa, então, não dá para a gente trabalhar aqui na aula, mas no intensivo nós estudamos, porque é muito importante você saber isso também, tá bom? Se você não se inscreveu até agora, faça isso, não deixe para depois, porque você depois não faz, não se inscreve. Então, já se inscreva agora mesmo aí no canal, para você não ficar de fora de nada, tá? Que é disponibilizado aqui. Então, vamos à nossa questão, ó. O uso do sinal indicativo de crase, assim como no excerto que segue, está correto em. Então, a banca já me disse que aqui, ó, em à espera, a crase deveria acontecer, está certo. Ela quer que nós assinalemos a alternativa na qual a crase também foi empregada de forma correta. Então, vamos lá. Letra A. Referi-me a uma moça. O verbo aqui, referi-me. Quem se refere, nós já vimos. Quem se refere a. Primeiro critério para que tenha crase foi atendido, tem preposição. Agora, para ter a crase, eu preciso do artigo a. Apareceu aqui o substantivo moça. É um substantivo feminino, ele admite o artigo a. Mas aqui, ó, qual o artigo que foi utilizado? O artigo uma, o artigo indefinido uma. Para ter crase, eu não posso ter preposição mais o artigo uma. O que eu preciso? Preposição mais o artigo a. E não aconteceu aqui. O utilizado foi o artigo uma. Então, por isso que a crase aqui, ó, está errado. Não pode acontecer crase com o artigo indefinido uma. É até algo que as pessoas falam e os alunos memorizam. Não tem crase diante do artigo indefinido uma. Mas por que não tem? Porque para que aconteça a crase, ocorra a crase, você precisa da preposição a e do artigo a. Se eu já usei o artigo uma, como eu vou usar o a? Não tem ali. Esse azinho que apareceu aqui, ó, ele é somente uma preposição, ok? Então, não tem crase. Agora, gente, nas letras B e C, nós temos pronomes pessoais. Diante de pronomes pessoais, você não vai usar. É proibido, é caso proibido de crase, tá? Não tem crase aqui. Cuidado com esse a ela, porque o ela, por ser uma palavra feminina, induz em erro, né? Você vai achar, ah, não, tem crase, porque quem se refere a, e ela é uma palavra feminina, tá bom? Não tem crase aqui também. Pronomes pessoais, diante de pronomes pessoais, não tem crase, tá bom? Agora, AD. AD derruba muita gente. Por quê? Porque a pessoa decora que, diante de palavra masculina, você não usa crase. E em 99,9% das vezes, realmente você não vai utilizar, não pode utilizar. Por quê? Novamente, voltando à regra geral, para ter crase, você precisa da preposição a e você precisa do artigo a. E o artigo a só vai aparecer acompanhando uma palavra feminina.
né? Por isso que eu não vou dizer fogão a gás. Eu não vou colocar crase aqui. Por quê? Porque gás é uma palavra masculina, é o gás. É uma compra a prazo. Não posso crasear aqui. Por quê? Prazo é palavra feminina, é palavra masculina. A frete, eu não vou crasear, porque é o frete, né? Frete é uma palavra masculina, ok? Então, em 99,9% das vezes, você não vai crasear. Mas aqui, bem aqui, nós temos exceção, tá? Quando aparecerem esses pronomes demonstrativos aqui, ó, aquele, aquela, aquilo, são casos especiais. Deixa eu melhorar aqui. Estou com problema seríssimo hoje com essa. Aquilo. São casos especiais. Aqui você vai utilizar a regra geral de concordância, regra geral de crase. Você vai observar se tem uma palavra aí no contexto que te peça uma preposição. Se aparecer essa palavra que pede preposição, se a preposição aparecer, essa preposição vai se unir ao a. Ela vai se unir ao a de aquele. Vai ficar a preposição mais a aquele. Eu vou crasear. Esse a, preposição, vai se unir ao a de aquela. Então, eu vou crasear. Esse a, preposição, vai se unir ao a de aquilo. E aí vai acontecer a crase. Então, com esses pronomes, aquele, aquela e aquilo, você vai utilizar a regra geral. Ah, eu vou ter que acertar isso aqui, gente. Espera aí. Ficou muito feio. Aquela. Ok? Você vai crasear se tiver uma preposição ali no contexto, sendo pedida. Então, olha o que nós temos aqui, ó. Referir-me. Quem se refere a. O verbo pediu a preposição. E eu já tenho um a aqui de aquele. Então, vai juntar o a preposição com esse a. E obrigatoriamente você tem de crasear. É caso obrigatório aqui, tá bom? Então, aqui na letra D, nós temos a nossa resposta correta. Agora, na letra E, referi-me a essa moça. Essa, esse, isso, esta, este, isto. São pronomes demonstrativos também. Mas com esse grupo aqui, ó, diante desse grupo aqui, você não vai usar crase. Você não vai usar crase antes de essa. Você não vai usar crase antes de esse, antes de isso, antes de esta, antes de esta, antes de este e antes de isto. Você não vai usar diante desse grupo, tá bom? Então, a nossa alternativa correta, de fato, é a alternativa D, tá bom? Cuidado com esse aquele, porque esse aquele derruba muita gente. Agora, tem um outro conteúdo, na verdade, os dois conteúdos aqui, que são os xodós da banca: complemento nominal e adjunto adnominal. Isso daqui é muito cobrado em prova, muito cobrado em prova. Então, vamos lá, gente. O que é um complemento nominal? O complemento nominal, primeiro, para começo de conversa, ele é um termo preposicionado. Então, para que você tenha um complemento nominal, para que você classifique o trecho de uma oração como sendo complemento nominal, esse trecho tem de ser iniciado por preposição. Complemento nominal é termo preposicionado. E aí, esse complemento nominal, esse trecho da oração, para ser complemento nominal, tende a aparecer relacionado a um adjetivo, melhorar aqui, a um adjetivo, tende a aparecer relacionado a um substantivo
abstrato ou tende a aparecer relacionado a um advérbio. Então, se eu tenho um termo preposicionado que apareceu completando o sentido de um adjetivo, é complemento nominal. Completou o sentido de um advérbio, é complemento nominal. Completou o sentido de um substantivo abstrato, pode ser um complemento nominal. Por quê? Porque o adjunto adnominal, gente, ele completa sentido de substantivo. Adjunto adnominal é um termo que pode ser iniciado por preposição ou não, diferentemente do complemento nominal. Para ser complemento nominal, tem de ter preposição no início. É termo preposicionado. O complemento nominal pode ter ou pode não ter a preposição. E o complemento nominal, perdão. O adjunto adnominal, tá? O adjunto adnominal pode ter ou não preposição no início. E ele vai estar junto, é adjunto, ele vai aparecer junto de um substantivo. Esse substantivo pode ser um substantivo concreto ou um substantivo abstrato. E é aqui que mora o perigo. Por quê? O complemento nominal pode completar o sentido de um substantivo abstrato, tá vendo? E o adjunto adnominal pode também completar o sentido de um substantivo abstrato. É isso que gera dúvida no candidato. Por quê, gente? Analisa comigo aqui. Quando eu tenho um termo preposicionado que está relacionado a adjetivo, eu posso pensar em complemento nominal? Não. Eu posso pensar em adjunto adnominal? Não, porque o adjunto adnominal ele vai aparecer ligado a substantivo. Adjetivo não. Então, apareceu ligado a adjetivo, eu só posso pensar em complemento nominal, é o céu. Se eu tenho um termo preposicionado que apareceu completando o sentido de um advérbio, eu posso pensar em adjunto adnominal? Não, eu só posso pensar em complemento nominal, é o céu gramatical. É o céu gramatical, um termo preposicionado ligado a adjetivo ou a advérbio, porque eu só posso pensar em adjunto adnominal. Agora, o outro céu gramatical é quando eu tenho uma palavra, um termo relacionado, que aparece junto a um substantivo concreto. Ó, é o céu também. Por que é o céu? Porque eu não posso pensar que isso daqui seja um complemento nominal. Se o termo apareceu ali ligado a um substantivo concreto, só pode ser adjunto adnominal. Agora, o inferno gramatical é aqui, ó. É quando o termo preposicionado aparece ligado a substantivo abstrato, porque o complemento nominal pode aparecer ligado a substantivo abstrato e o adjunto adnominal também pode aparecer ligado a um substantivo abstrato, tá vendo? É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, como diria, não sei o nome do cantor aí, dessa música. Então, olha só, vamos analisar aqui abaixo e vamos ver se os termos são complementos nominais ou adjuntos adnominais. Olha um. Ela é rica de saúde. O termo preposicionado apareceu aqui. Isso daqui é um complemento nominal ou é um adjunto adnominal? Você vai ficar olhando a vida toda para esse termo preposicionado? Não. Você vai olhar para o termo ao qual ele se refere. De saúde está relacionada a qual palavra? Está se referindo a qual palavra? Rica. Ela é rica. Rica de quê? De saúde. Então, de saúde está relacionada à palavra rica. Agora eu vou observar a classe gramatical. Rica é
Substantivo, adjetivo, advérbio. Rica é um adjetivo, é uma característica, é um homem rico, é uma mulher rica, é um estado rico, é uma cidade rica. Rica é característica, característica é adjetivo. Então, esse daqui é o céu. Eu tenho termo preposicionado ligado a adjetivo. Se é termo preposicionado ligado a adjetivo, isso daqui só pode ser complemento nominal. Vamos ver a 2. Ele agradecerá independentemente do resultado. Apareceu o termo preposicionado aqui. Eu quero saber se é complemento nominal ou adjunto adnominal. Eu vou olhar a qual palavra ele está se referindo. Ele agradecerá independentemente. Mas é independentemente de quê? Do resultado. O termo do resultado está ligado a independentemente. E independentemente é uma palavra que terminou em mente. Toda palavra que termina em mente é advérbio, tá, gente? Não precisa parar para raciocinar, pensar nada. Terminou em mente é advérbio. Independentemente, tranquilamente, facilmente, desesperadamente, somente é advérbio, tá? Terminou em mente é advérbio, geralmente, ok? Então, eu tenho um termo preposicionado que apareceu relacionado a um advérbio. Ó, termo preposicionado relacionado a advérbio é céu. Só pode ser complemento nominal. Eu não vou pensar aqui em adjunto adnominal. É complemento nominal. Vamos ver a outra. A crítica ao professor foi severa. Vamos deixar essa aqui por último. Vamos ver essa outra aqui. Ela comprou, isso aqui é 3, isso aqui é 4. Ela comprou uma bolsa de couro. Termo preposicionado apareceu aqui. Vou observar a qual palavra ele se refere. Ela comprou uma bolsa. Uma bolsa de quê? De couro. Não era qualquer bolsa, era uma bolsa de couro. Então, esse termo preposicionado agora apareceu relacionado a uma palavra que é bolsa. Bolsa, eu posso colocar um artigo, né? Aqui, ó, a bolsa, já tem até um definido ali, né? A bolsa. Se eu consigo colocar o artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. E bolsa é um substantivo concreto. Depois que a bolsa foi feita, acabou. Ela já existe, não depende de mais nada para ela existir. Ela foi feita, existe e acabou. Isso é substantivo concreto, tá? Então, eu tenho aqui um substantivo concreto, um termo preposicionado relacionado a um substantivo concreto. Relacionado ao substantivo concreto é céu ainda, ó. Por quê? Porque quando está relacionado ao substantivo concreto, esse termo preposicionado só pode ser adjunto adnominal, ok? Então, ali é adjunto adnominal também. Também não, né? É adjunto adnominal. Agora chegamos ao inferno gramatical. Vamos nos benzer e o Senhor nos dará a vitória. Vamos para 3 aqui, ó. A crítica ao professor foi severa. Olha o termo que nós temos aqui preposicionado, ao professor. Esse termo está relacionado a qual palavra? Crítica. Está relacionado à palavra crítica, foi a crítica ao professor. Termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato. Crítica é o nome da ação de criticar. É um substantivo abstrato. É a crítica. Se eu consigo colocar o artigo antes, é um substantivo. E crítica não existe sem depender de alguém. Para que haja crítica, precisa, né, de que alguém critique. Isso é substantivo abstrato, depende de um outro ser para existir, ok? E além disso, ali é o nome de uma ação.
Nome de ação é sempre substantivo abstrato. O nome da ação de combater, combate, é o combate, é substantivo abstrato. O nome o nome da ação de, vamos lá, uma outra ação aí. Nossa, fugiu agora a memória. Mas o nome de ação, né, de alguma ação, o nome dessa ação é substantivo abstrato. O nome da ação de apoiar, apoio, é o apoio, tá? Então, isso é substantivo abstrato. Então, agora nós chegamos ao inferno gramatical. Por quê? Porque tanto o complemento nominal quanto o adjunto adnominal podem aparecer ligados ali a um substantivo abstrato. O que você vai fazer para você diferenciar? Presta atenção. Quando um termo for um complemento nominal ligado a um substantivo abstrato, ele vai transmitir um valor diferente de um adjunto adnominal ligado a um substantivo abstrato. Então, você vai observar o valor do termo que apareceu ali com a preposição, o valor daquele termo. Quando esse termo preposicionado trouxer um valor paciente, que você tem ali é um complemento nominal. Agora, quando o termo preposicionado trouxer um valor agente, o que você terá ali será um adjunto adnominal. Então, o valor agente, lembrem-se, né, desse A, valor agente adjunto adnominal. Se o valor for paciente, o que você tem é um complemento nominal. Então, olha só, a crítica ao professor foi severa. Ao professor é um termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato. Pode ser complemento nominal, pode ser adjunto adnominal. Eu vou olhar o valor que esse termo me traz. Foi a crítica ao professor. O professor está praticando uma ação ali, ele é o agente ou ele está recebendo uma ação? A crítica foi feita a ele recebeu aquela crítica. Então, aqui eu tenho um valor paciente. Se eu tenho valor paciente, esse termo é um complemento nominal. Agora, na última, olha o que nós temos. A crítica do professor. Esse é o termo preposicionado. Quero saber se é adjunto adnominal ou complemento nominal. Vou olhar qual palavra ele se refere. Crítica do professor. Então, está ligada à crítica. E crítica é um substantivo abstrato, é o nome da ação de criticar. Ligado ao substantivo abstrato. Pode ser complemento nominal, pode ser adjunto adnominal. Como eu vou fazer para diferenciar? Vou observar o valor desse termo aqui. Não olhe para o lado. As pessoas erram porque elas olham para o outro termo ali, para crítica. Você vai olhar para o termo preposicionado, tá bom? Para você não cair em pegadinha, porque a banca não vai colocar uma estrutura tão simples assim. Mas se você entender a lógica da questão, você acerta, independentemente do grau de complexidade daquela questão. Você tem um termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato, você vai olhar para aquele termo preposicionado e vai pensar nesse valor. Qual é o valor que esse termo está me trazendo? É um valor agente ou é um valor paciente? Aqui, ó, foi a crítica do professor. Esse professor praticou uma ação, ele agiu. Aqui eu tenho um valor agente. O que eu disse para vocês? Quando nós tivermos um valor agente, terei aqui um adjunto adnominal. Ok? Então, termo preposicionado ligado a adjetivo ou advérbio, tranquilo, só pode ser complemento nominal. Termo preposicionado ligado a
substantivo concreto, tranquilo, só pode ser adjunto adnominal. Agora, termo preposicionado ligado a substantivo abstrato, aí você vai observar o valor desse termo preposicionado. Tem valor agente, adjunto adnominal. Tem valor paciente, complemento nominal. É isso, tá? É dessa forma que você vai resolver questões mais simples e questões mais complexas. Então, vamos ver aqui a nossa questão. Deixe-me só ver como está aparecendo para vocês, para não... Tá, vamos lá. Olha só, hein? Durante esse tempo, os pesquisadores testaram a preferência dos peixes por água limpa ou contendo metanfetamina e compararam com as respostas de peixes que nunca haviam sido expostos à droga. Os termos sublinhados no período acima exercem a função sintática, respectivamente, de... Olha como que a banca trabalhou aí com complemento nominal e adjunto adnominal. Mas observem que a banca não vai trabalhar com um termo relacionado a um adjetivo, a um advérbio, a um substantivo concreto, porque facilita a sua vida, tá? Ela vai trabalhar com substantivo abstrato. Olha só. Vamos analisar aqui, depois a gente vê aqui as alternativas. Durante esse tempo, os pesquisadores testaram a preferência. A preferência de quê? Dos peixes. Preferência por quê? Por água limpa. Então, olha só o que nós temos. É a preferência de quem? Dos peixes. Os peixes aqui, esse termo preposicionado está ligado ao substantivo, ó, à preferência. É um substantivo e é um substantivo abstrato, é o nome da ação de preferir. Então, o que você vai ter de fazer? Observar o valor desse termo. É um valor agente ou é um valor paciente? É a preferência dos peixes, os peixes que preferem. Então, aqui eu tenho um valor agente. Se eu tenho um valor agente, eu tenho um adjunto adnominal. Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal. É a preferência dos peixes, eles preferem, eles agem. Eles não são preferidos, eles preferem, tá? É valor agente, é adjunto adnominal. Preferência por água limpa. A água limpa é que prefere? Não, não é a água limpa que prefere, ela é preferida. Então, aqui eu não tenho valor agente. Qual o valor que eu tenho aqui? Um valor paciente. A preferência de alguém por água limpa. Essa água é preferida, não é ela que prefere. Então, é um valor paciente. Se eu tenho valor paciente, isso aqui é um complemento nominal. Agora, e comparam com as respostas de peixes. Nosso termo está aqui. Esse termo está ligado à palavra respostas. São as respostas. É um substantivo. É um substantivo abstrato. É o nome da ação de responder. Termo preposicionado ligado a substantivo abstrato. Vou observar o valor. Se é valor agente. Se esse termo preposicionado tem valor agente ou paciente. Compararam com as respostas de peixes. Os peixes responderam. Eles praticaram a ação, eles agiram. Esse termo tem um valor agente. Se tem valor agente, então esse termo é um adjunto adnominal. Ok, gente? Então, nós temos ali, na sequência, respectivamente, nós temos adjunto adnominal, complemento nominal e adjunto adnominal. Adjunto adnominal, depois o outro é complemento nominal, não pode ser essa daqui. D, adjunto adnominal, complemento nominal segundo,
ok? E adjunto adnominal. A alternativa D é a nossa alternativa correta. Estão vendo? Foi uma questão boa essa daqui. Não pode ser a E ali, ó, porque são todos adjuntos adnominais, né, na sequência. Uma questão boa, mas que, seguindo passo a passo, você consegue responder. Vamos à nossa última questão. E se você não se inscreveu no canal até agora, se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí abaixo, tá? A respeito da aula, deixe a sua sugestão a respeito de... Falando para qual banca você está estudando, tá? E eu trago aqui questões também da sua banca. Vamos à nossa última questão, que também vai trabalhar aí com adjunto adnominal, complemento nominal. Dizem que é o tal do, aí tem essa expressão em inglês aí que eu não vou me atrever, ou, em bom português, medo de ficar de fora. O termo sublinhado exerce função sintática de. Não ficou sublinhado aqui, mas o termo é de ficar por fora. Então, a banca quer saber se esse termo aqui, ó, preposicionado, é um adjunto adnominal, um complemento nominal, predicativo de sujeito, um adjunto adverbial, um objeto direto. É medo de ficar de fora. De ficar de fora está relacionada à palavra medo. É o medo, é um substantivo. É um substantivo abstrato. É um sentimento, é um substantivo abstrato. Ligado a substantivo, termo preposicionado ligado a substantivo abstrato, ou ele é complemento nominal, ou ele é adjunto adnominal. Você vai olhar, vai observar o valor. Se esse termo tem valor agente ou se esse termo tem valor paciente. Medo de ficar de fora. Ficar de fora ali é que praticou a ação? Ou está recebendo uma ação? Alguém que tinha medo de ficar de fora, não é o ficar de fora que praticou a ação, está recebendo a ação, né? Então aqui eu tenho um termo com valor paciente. Se eu tenho termo com valor paciente, isso daqui é um complemento nominal. Então a alternativa B é a nossa alternativa correta, tá bom? Então você vai observar se o termo preposicionado tem valor agente ou valor paciente, e assim você consegue matar, né? Resolver a questão. Agora presta atenção. Medo da criança, medo do escuro. Número 1, número 2. Na 1, o termo preposicionado é adjunto adnominal ou complemento nominal? Na 2, o termo preposicionado é adjunto adnominal ou complemento nominal? Nós temos, nas duas questões aqui, o termo preposicionado relacionado a um substantivo abstrato, ok? O que você vai fazer para você gabaritar, marcar a alternativa correta? Observar o valor do termo preposicionado. Medo da criança. A criança, no caso ali, ela sente o medo por alguma coisa, ela está com medo de alguma coisa. Nesse caso aqui, esse termo tem um valor agente. A criança está com medo de alguma coisa, valor agente. Se tem valor agente, é adjunto. Agente é adjunto, agente é adjunto, adnominal. Agora, na 2, medo do escuro. Você pode pensar que o escuro que tem medo de alguma coisa? Não. Você pensa o quê? Alguém tem medo do escuro.
Esse termo aqui não está praticando, não está agindo. Ele tem um valor paciente. Se tem valor paciente, então isso daqui é um complemento nominal. Ok, gente? Então, muito cuidado também aqui com essas estruturas, tá bom? Para que você não fique em dúvida na hora de marcar a sua alternativa, marcar a alternativa correta. Sigam sempre essa linha de raciocínio. Sigam sempre esse passo a passo. Nossa, agora que eu vi que ficou bem escuro aqui. Minha iluminação ali deu problema, eu não consegui ligar, mas espero que não tenha prejudicado aí, tá bom? Então, deixe aí o seu joinha, o seu like, deixe o seu comentário, sugira, tá bom? Fale a respeito da aula, deixe a sua sugestão também em relação à banca, para eu organizar simulados e fazer a correção com vocês, tá bom? Nosso grupo, quem quiser estar conosco no grupo, o link está aqui abaixo. E eu tenho também um curso preparatório com aulas de língua portuguesa, desde o básico até o avançado. E tenho também as nossas turmas, né, de questões, tá bom? Tem, inclusive, a turma de questão, o intensivo IDECAM, que é totalmente voltado para essa banca. Tem também da IDECAP, tá? Que está organizando muitos concursos aqui no Espírito Santo, então, bastante, tá? Bastantes concursos, tá bom? Então, o link também para que você adquira esses cursos que farão, eu tenho certeza, toda a diferença aí no seu resultado. Esse link vai ficar também disponível aqui abaixo. Tem também a possibilidade da mentoria, tá? Adquirindo esses cursos aí. Você tendo alguma dificuldade, você pode entrar em contato comigo e eu vou acompanhar, tá bom? Então, finalizo aqui a correção desse simulado, volto na próxima semana e, se você não se inscreveu, se inscreva para que você participe também da próxima aula. Tem acesso também, né, à próxima aula, tá bom? Fico por aqui, até a próxima semana.